E toda segunda-feira de Brasília, Política e Mercado com Eric DK. Oi, Eric, muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Como estamos? Tudo bem? Boa tarde, Felipão. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E falar que esse quadro aí de vocês está melhor que da semana passada, hein? Acho que o Dani estava deixando esse termômetro meio vermelho. Melhor deixar o Rafa aí comandando, porque as coisas parecem que ficaram no verde. Pois é, vamos deixar verdinho, pelo menos para os nossos telespectadores ficarem um pouquinho mais contentes aí depois de toda a baixa da semana passada. O Eric, mas conta pra gente como que estão as coisas em Brasília, muitos assuntos repercutindo e com quem falaremos hoje, quem será nosso convidado especial dessa segunda-feira? Pois é, Felipe, dia pegando fogo aqui em Brasília. Eu estou aqui no Salão Verde da Câmara, passou aqui há cerca de 2 horas atrás o presidente Bolsonaro, já entregou aqui algumas propostas aí que devem ter desdobramentos nos próximos dias, os debates vão ficar bastante acalorados. E para a gente bater um papo, para entender um pouco como é que vai ser a dinâmica aqui desse segundo semestre, principalmente dos temas que têm relação com a economia, com a questão fiscal e o impacto disso que pode ter aí no mercado financeiro, a gente vai conversar com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Ele, inclusive, foi o relator daquela proposta que chama PERT, que é o passaporte tributário. Ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente, Felipe, para a turma que está nos acompanhando, do que se trata essa proposta e quais são as expectativas dele também com relação aos outros temas. Então, é um convidado muito especial aí para a gente começar a segunda-feira, para ter bons cenários aí para as próximas semanas. Com certeza, então vamos trazer o senador aqui para a nossa conversa, já convidá-lo aqui para esse início de bate-papo. Senador, muito bem-vindo aqui ao BMC Market, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco e eu já passo a bola para o Eric DK para ele conduzir os trabalhos. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para o nosso amigo Eric. Boa tarde, líder. Faço das palavras aí do Felipe as minhas. Obrigado pelo seu tempo na agenda. Brasília está pegando fogo. Eu sei que a demanda aí para o senhor deve estar a 1000. E obrigado por esse espaço. E vamos bater um papo aqui sobre essas principais peças que eu chamo aqui do nosso puzzle para a turma do mercado financeiro poder aí ter alguma noção para onde que vão algumas questões importantes. E vamos começar, líder, com um tema que o senhor teve aí aprofundando nos últimos dias, que é justamente a questão do passaporte tributário. Ela passou ali no Senado na semana passada, e para todo mundo ficar na mesma página, líder, o que exatamente trazia essa proposta, qual é o objetivo dessa proposta? Boa tarde, Eric. Na realidade, o passaporte tributário também reconhecido ou conhecido como o novo Refis, o novo programa de regularização tributária, ele foca dois eixos principais. A reabertura para o parcelamento das dívidas tributárias após o Refis de 2017 e foca também no aperfeiçoamento dos instrumentos da transação tributária, que é algo novo na nossa legislação, que foi instituído no ano de 2019. A transação tributária, ela está voltada para aquelas empresas que não conseguem pagar os impostos correntes juntamente com a dívida tributária que ficou acumulada. Mas ela tem que comprovar a incapacidade de fluxo de caixa perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria dá um ranking, uma espécie de um rating, e classifica as empresas de nota A até D. As empresas que têm nota A e B, elas estão fora da transação tributária. E as empresas com C e D, elas se habilitam à transação tributária, e aí vem as inovações. Até então, o desconto sobre o tamanho total da dívida era de 50%. O nosso relatório amplia esse desconto para 70%. Essa é uma grande novidade. Ela também permite a utilização dos créditos de prejuízo fiscal, que as empresas carregam para abater nos lucros futuros, e elas poderão utilizar esses créditos de prejuízo fiscal e de
CSLL, para também abater da dívida tributária acumulada. Então, são dois eixos principais, a reabertura do PERT, do Refis, e as inovações no Instituto da Transação Tributária. É óbvio que essa matéria sempre suscita muita polêmica, muito debate, muita discussão. Nós procuramos construir um texto que pudesse aproximar as visões do Senado Federal da visão do Ministério da Economia. Por isso que o senador Rodrigo Pacheco me designou relator do seu projeto. O projeto de reabertura do Refis é de autoria do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. E busquei construir um entendimento com o ministro Paulo Guedes. Na realidade, o conceito da proposta, no caso do Refis, ele busca apenas beneficiar as empresas que tiveram redução de faturamento ou as pessoas físicas que tiveram redução de rendimentos. Esse foi o conceito fundamental da proposta quando estávamos na negociação com o Ministério da Economia. Mas, na véspera da apresentação do... Só para ficar claro para todo mundo que está nos acompanhando, e qual é o período desse prazo? Qual o período dessa dívida? É no último ano? É durante o período do Covid? É referente a anteriores? Toda a dívida acumulada até a data de adesão que foi fixada em 30 de setembro. Portanto, até 30 de setembro desse ano, toda a dívida não honrada para trás. No início, se discutia de que a dívida que seria reaberta para parcelamento seria a dívida não paga durante o período da pandemia. Mas depois, nas tratativas que ocorreram com o Ministério da Economia, o Ministério da Economia já admitiu incluir as dívidas anteriores a isso, mas manteve uma posição muito rígida de só permitir para as empresas que tivessem tido uma redução de faturamento acima de 15%. Esse foi o ruído que teve na proposta do nosso relatório em relação à visão do Ministério da Economia, porque as lideranças no Senado, elas pediram de forma muito veemente de que pudessem permitir a adesão para todas as empresas, tanto as que tiveram redução de faturamento, como aquelas que não tiveram redução de faturamento, que fossem dado a elas a possibilidade de renegociar suas dívidas tributárias. E por que isso? Porque muitas empresas, elas têm fluxo de caixa positivo, mas elas não têm, portanto, como se habilitar à transação tributária. E, por isso, para que elas possam honrar as dívidas acumuladas por passado, elas precisariam ter a abertura do Refis para elas também, mesmo, por exemplo, o setor de mineração, o setor de siderurgia, elas, durante a pandemia, elas não tiveram redução de faturamento, mas elas carregam muitas dívidas tributárias. Então, esse foi, digamos assim, o principal desencontro entre o nosso relatório e aquilo que estava sendo construído e acordado com o Ministério da Economia. Então, na realidade, da leitura de todo o relatório, é evidentemente que alguns pontos, outros, a economia mostrou resistência, mas o fato concreto é que a principal divergência é incluir na renegociação do Refis as empresas que não tiveram redução de faturamento. Líder, dentro da acessibilidade que o senhor tem, dentro do trânsito que o senhor tem com o governo, o senhor acredita que esse ponto especial que o senhor colocou vai ter mudança no debate durante a Câmara e havendo, vai retornar para o Senado? O senhor acredita que ainda há um longo debate em torno disso? Ou o senhor acredita que a Câmara vai avançar da forma como o Senado aprovou na semana passada, em especial esse ponto que o senhor colocou? Olha, o ministro Paulo Guedes, ele tem uma liderança muito grande, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, até porque ele está em permanente interlocução com as lideranças partidárias, procurando ouvir os parlamentares, e certamente ele fará isso durante a tramitação que deve se iniciar essa semana na Câmara dos Deputados. A minha leitura é de que o projeto recebeu praticamente a unanimidade no Senado em relação ao texto que apresentei. Vamos aguardar
as primeiras avaliações que serão feitas pela Câmara dos Deputados, porque a disposição do presidente Arthur Lira é que a matéria possa ser apreciada e deliberada até o final da próxima semana. E por quê? Porque o prazo de adesão ele vai até 30 de setembro. Então, nós precisaríamos concluir a votação dessa matéria e levar à sanção para negociar os eventuais vetos que poderão ser apostos a essa proposta, para que ela entre em efetividade já no início de setembro. Portanto, é importante que a matéria possa ter uma deliberação rápida e eu tenho uma impressão de que esta é a compreensão do presidente Arthur Lira e das principais lideranças partidárias na Câmara dos Deputados. Líder, falando em tramitação rápida, hoje foi apresentada aqui, ainda não foi oficialmente, né? Parece que a proposta em si ainda não chegou, a minuta ainda não chegou aqui na Câmara, mas a que trata da PEC dos precatórios, que são aquelas dívidas judiciais que o governo tem com outros estados, que tem com algumas empresas e até com pessoas físicas. E aí tem a questão de ter que votar também essa PEC antes de se votar o orçamento, né? O orçamento, antes de se fechar o orçamento está sendo fechado, o texto está sendo fechado até o final deste mês. Inicialmente, qual a sua avaliação sobre essa questão dos precatórios? Eu vi uma declaração recente do senhor a respeito aí do teto de gastos e eu gostaria de uma avaliação também do senhor sobre essa questão PEC dos precatórios, teto de gastos. E, num segundo momento, uma avaliação do senhor sobre o time que isso deve ser votado aqui dentro do Congresso, essa proposta em especial da PEC dos precatórios. Começando pelo final, Eric, na realidade a proposta relativo ao PEC, a PEC dos precatórios, tem que ser votada antes do início da tramitação do orçamento para o ano que vem. Então, deverá merecer a deliberação da Câmara e do Senado nos próximos 30 dias. Essa é a minha expectativa. Até meados de setembro, nós deveremos estar com a PEC dos precatórios concluídas. É um tema sensível. Na realidade, quando o mercado, de certa forma, reagiu fortemente à proposta do ministro Paulo Guedes, a reação do ministro Paulo Guedes, quando ele falou de que houve um verdadeiro meteoro sobre as contas públicas, com a informação por parte do Supremo Tribunal Federal e por parte da Justiça Federal de que os precatórios previstos para o ano de 22 sairiam dos 55 bilhões, que era o que estava previsto nas discussões internas do Ministério da Economia, para algo em torno de 90 bilhões, isso acendeu o sinal de alerta da equipe econômica e o mercado começou a reagir muito fortemente, taxa de juros, taxa de câmbio, e eu disse que o mercado estava muito excitado de forma, digamos assim, excessiva. Era preciso dar uma acalmada nessa situação, porque em outros momentos a gente conseguiu também resolver essa questão. Me lembro, há poucos anos atrás, os estados, em função da grave crise econômica de 2015, estavam praticamente inadimplentes com as suas contas e não tinham condições de honrar os seus precatórios. Uma proposta do senador José Serra terminou criando um caminho para resolver essa solução, que foi alongar o prazo de pagamento por mais 5 anos e limitar o percentual da receita corrente líquida dos estados que serviriam o pagamento dos precatórios. Então, a minha fala foi no sentido de dizer que, no diálogo com o Supremo Tribunal Federal, com o Tribunal de Contas da União, com as lideranças do Congresso Nacional, certamente nós encontraríamos uma solução e um encaminhamento adequado para essa questão dos precatórios. É importante lembrar que os precatórios tiveram uma taxa de crescimento muito vertiginosa. Se você pegar os dados dos últimos 5 anos, ele sai de 17, 18 bilhões e vai para esse número exagerado, expressivo de 90 bilhões, quase que se equiparando a todo o dinheiro do orçamento do Ministério da Educação ou do Ministério da Saúde, só para dar uma magnitude da grandeza desse número. Então, o ministro Paulo Guedes desenhou uma proposta que foi apresentada, foi sugerida, foi ventilada no início da próxima semana, no sentido de criar um fundo que pudesse servir para amortizar os precatórios e, sobretudo, criando um colchão de parcelamento
que poderia alcançar até 10 anos. Acho que a receptividade também dessa sugestão provocou novos ruídos, porque, diferentemente dos estados, que não têm como emitir títulos de dívida pública, a União, por outro lado, pode emitir títulos de dívida. Então, numa conversa com alguns jornalistas, eu cheguei a sugerir a possibilidade de a gente fazer uma reflexão sobre outras alternativas, afora a alternativa do fundo, que parece ser uma boa ideia, no sentido de você frear o que o ministro Paulo Guedes chama de indústria do precatório e, por outro lado, estimular mecanismo para que a gente possa enxugar o tamanho do Estado. Então, todos os recursos provenientes do programa de desestatização poderiam ter como prioridade a antecipação do pagamento desses precatórios. Eu levantei uma outra ideia para debate, no sentido de que possa ser avaliado, porque quem vai ter a última palavra em nome do governo, certamente, é o ministro da Economia, mas levantei a possibilidade de que essa dívida de precatório, essa despesa de precatório, que ela pudesse ser equiparada à despesa de capital, à despesa com juros e com serviço da dívida. E acho que essa é uma correção que nós poderemos fazer à lei do teto do gasto público, no sentido dessa despesa estar fora do teto do gasto público. Mas isso não significa que eu esteja propondo retirar 90 bilhões do teto do gasto público, nada disso. O que estou sugerindo é que a gente revisite a lei do teto do gasto público, volte a 2016 e procure, então, fazer todas as correções. As contas estão ainda sendo feitas, porque precisam ser feitas com muita profundidade, mas se estima que você poderia ter um adicional no espaço fiscal para o próximo ano de aproximadamente 19 bilhões. E, do outro lado, você poderia pagar 100% os precatórios, não gerando, portanto, qualquer dúvida sobre a liquidez dos precatórios, e eles seriam todos honrados através da contração de financiamento de dívida pública para que os precatórios possam ser pagos todos durante o exercício de 2022. É uma ideia para o debate. Muitos líderes partidários têm me procurado preocupados, porque, do outro lado, tem expectativas de recebimento desses recursos, sejam por empresas, sejam por estados, seja por diversos segmentos da sociedade, no sentido de que a gente possa encontrar um caminho que não signifique um parcelamento em 10 anos e um meio termo entre a situação de hoje de que os precatórios são 100% honrados no exercício seguinte. Então, essa é uma ideia que eu acho que, com muito diálogo, com muita troca de ideias e com muita informação, com muitas sugestões que ainda vão ser colocadas tanto pelos técnicos do Tribunal de Contas da União, como pelos técnicos do IFE, a Instituição Fiscal Independente do Senado, pela consultoria do Senado, da Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida que nós deveremos alcançar um texto que represente uma posição equilibrada para que o orçamento de 2022 possa honrar o pagamento dos precatórios e, ao mesmo tempo, possa reservar espaço para políticas públicas importantes, como as políticas voltadas à proteção social e aos investimentos públicos federais. Mas, líder, quando o senhor colocou essa ideia para as demais lideranças no Senado com relação a fazer um ajuste ali no teto de gastos para conseguir, então, bancar a parte aí dos precatórios, não os 90 bi, como o senhor colocou, mas parte dele. Qual foi a receptividade da turma aqui no Senado com relação a essa ideia? Ganha atração? O senhor acha que é uma ideia que pode ganhar atração aqui dentro? A receptividade inicial foi muito boa. É evidente que todos ainda estão analisando, é um tema novo, esse tema foi suscitado na semana passada. Todos têm preocupação no sentido de que a gente possa preservar a lei do teto do gasto público, que é a grande âncora fiscal do governo brasileiro. Ela é importante, portanto, qualquer mexida que venha a ter na lei do teto do gasto público tem que ser muito discutida, muito debatida, e eu entendo de que essa análise será aprofundada nos próximos dias e certamente sob a liderança do ministro Paulo Guedes. Na realidade, nós não queremos de forma nenhuma criar
nenhum tipo de resistência às sugestões que estão sendo feitas pelo Ministério da Economia. Acho que é uma ideia que deverá ser levada em consideração para ver se a gente consegue construir um caminho comum. Líder, dentro desse debate da PEC do precatório, houve muito ruído na semana passada aqui em Brasília, porque acabou se associando à questão da medida provisória do Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. A associação que foi feita foi o seguinte: vai usar a PEC do precatório para mexer no teto de gastos e assim ter espaço para um novo programa social ser implementado a partir de 2022. Existe isso? Essa conversa está sendo colocada na ordem do dia aqui, ou uma coisa não tem relação com a outra? Olha, Eric, na realidade é uma coisa distinta da outra. Agora, é importante perceber que nós temos um espaço fiscal, seja em função da inflação que verificou-se agora no primeiro semestre, com as projeções para o próximo ano, seja pelo próprio crescimento da receita, seja pelo controle das despesas que o governo federal vem ocorrendo, estima-se que o espaço fiscal do próximo ano esteja em torno de 40 bilhões de reais, o que seria suficiente para permitir a elevação dos gastos com o Bolsa Família, que sairia de 36 para 55, só aí nós teríamos mais ou menos 19 bilhões, e ainda teríamos espaço para ampliar os investimentos públicos, como também custear políticas públicas importantes. Portanto, isso está um debate distinto do outro. Ocorre que a estimativa orçamentária para pagamento de precatórios estava orçada em 55 bilhões. Se vem uma despesa agora revista para 90 bilhões, todo o espaço fiscal estaria consumido pelo pagamento de precatórios, o que inviabilizaria a revisão dos gastos com o Bolsa Família e a revisão dos gastos com investimento público. Então, a minha leitura é de que, de fato, nós precisamos encontrar uma solução, porque o Congresso tem compromisso com políticas de proteção social. Todos sabem, né, que a pandemia machucou muito mais os mais pobres, sobretudo milhões de brasileiros terminaram indo para a linha de pobreza, e esses precisam ser assistidos, mesmo com a volta da economia, mesmo com a volta do emprego informal, é preciso proteger os mais pobres, os mais vulneráveis. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a prioridade do Congresso será revigorar o Bolsa Família, seja ele com esse nome, seja ele com o Auxílio Brasil, mas o importante é proteger os mais vulneráveis e os mais pobres, e essa é uma posição que me parece unânime dentro do Congresso Nacional, de A a Z dos partidos políticos, todos vão trabalhar nessa direção, mas todos têm consciência de que é importante que a gente preserve os conceitos da lei do teto do gasto público. Por isso que essa é uma discussão que vai merecer muita reflexão, muito equilíbrio, e a decisão será sempre uma decisão negociada. Dentro dessa lógica, dentro desse quebra-cabeça dos precatórios e da medida provisória, hoje aqui na colocação por parte do ministro João Roma da Cidadania, ele alertou que a definição do ticket médio do novo Bolsa Família, do Auxílio Brasil, só vai ocorrer depois da votação da PEC dos precatórios. É só para colocar todo mundo na mesma página, que a dinâmica vai ser, primeiro, ver qual vai ser o resultado da PEC dos precatórios, que, como o líder mesmo bem colocou, é um meteoro de 90 bilhões. Desse resultado, vai se fazer o cálculo, então, para saber exatamente qual é o ticket médio para o Bolsa Família, e isso deve ser definido apenas em setembro, outubro, para começar a ser efetivado em novembro. Mas, líder, voltando a um ponto bem importante, que é a questão do time. No seu calendário, a PEC do precatório, e aí já linkando com essa lógica aí de espera para se definir o valor do ticket médio do Bolsa Família, na análise do senhor, a PEC do precatório vai ser votada nas duas casas aqui com celeridade, nas próximas semanas, nos próximos meses? Qual é o calendário do senhor para isso? Eric, a PEC dos precatórios é que causa mais imprevisibilidade. Portanto, eu acho que é nosso dever avançar com ela o mais rápido possível, aprofundar o debate,
trabalhar em cima da proposta que seja materializada pelo governo federal, seja na linha da criação do fundo, seja na eventual flexibilização na lei do teto do gasto público. É preciso encontrar um denominador comum para que o debate possa ser aprofundado dentro da Câmara e do Senado e para que a gente possa ter uma posição sobre esse tema, no máximo dentro de 30 dias. Dentro da lógica da medida provisória do Auxílio Brasil, o presidente Bolsonaro falou em aumento de 50% no ticket médio. O senhor acredita que vai ficar nesse 50%? Ou a turma aqui do Congresso vai avançar? E aí, pegando como referência um pouco o histórico da votação do auxílio emergencial, que a gente viu entrar aqui na Câmara por R$200 e depois ser sancionado por R$600. O senhor acredita que o fator eleição pode contribuir para esticar um pouquinho mais, além desses 50% que está sendo colocado na ordem do dia? Eu acho que todos vão agir com responsabilidade, todos vão refletir, porque a situação é distinta. Nós estávamos no meio da pandemia, o auxílio era emergencial, o próprio nome já diz. Agora não, agora se trata de uma política pública permanente. Então, essa despesa tem que estar dentro dos limites da despesa do teto dos gastos públicos. Então, é importante corrigir o valor. Por quê? Porque nós tivemos uma brutal inflação, sobretudo de alimentos, para que essas famílias mais vulneráveis possam ter uma renda protetora adequada. Agora, acho que é muito cedo para poder se estimar qual será, de fato, o valor que o Congresso vai acordar. É evidente que tem uns que querem mais do que os 50%, e tem outros, como nós nos colocamos, de que é preciso ter equilíbrio, no sentido de a gente corrigir o efeito inflacionário do valor do Bolsa Família, ampliar o número de famílias que serão beneficiárias e dar um valor que possa ser enquadrado, que possa ser agasalhado dentro do teto do gasto público. Líder, dentro da agenda econômica, dentro da agenda fiscal, tem vários outros temas. Eu recebi aqui pergunta do Vladimir Quiron, da Quiron Capital, da Camila, da Veda Capital, ela é economista da Veda. Todo mundo querendo saber, líder, a respeito da reforma tributária. E vamos dividir para a turma não ficar perdida. Existe hoje uma proposta no Senado, e aí essa é a primeira pergunta. Que pé que está essa proposta? O senhor acredita que pode avançar? É uma proposta que trata mais da questão do consumo. E, no segundo momento, eu queria uma avaliação do senhor sobre essa proposta do imposto de renda, que está aqui na Câmara, com promessa de ir para o Senado na semana que vem. Primeiro, a proposta que está no Senado Federal. O senador Roberto Rocha está à frente dessas tratativas, dessas negociações. O desejo dele é levar a aprovação do texto na comissão especial e pautar em plenário ainda no mês de agosto ou setembro. Eu acho que ainda tem muitos pontos que precisam serem ajustados. Acho que ainda não encontramos uma solução adequada para o setor de serviços, para o setor do agronegócio, portanto, tem muita discussão ainda pela frente. E, por outro lado, eu acho que a pressão também de estados e municípios a favor da reforma tributária, ela arrefeceu um pouco em função da grande arrecadação que estados e municípios estão experimentando esse ano. Então, acho que nós poderemos ter aí um time de debate da proposta de reforma tributária no Senado maior do que estima o senador Roberto Rocha. Talvez essa tramitação seja um pouco mais lenta no Senado do que nós gostaríamos, porque acho que ainda tem pontos em abertos que precisam ser superados. Em relação à proposta que está na Câmara, em relação à proposta do imposto de renda que está na Câmara, eu acho que é importante aguardar a votação do texto final da Câmara, né? Eu acho que já tem tido muitos avanços, houve uma reação inicial muito forte, porque implicava em aumento de carga tributária, aumento de alíquota, repercussão em uma série de segmentos e de setores. Então, eu me reservo de fazer uma avaliação após conhecido o relatório final do deputado Sabino, para saber se a matéria venceu as resistências já colocadas
para saber como ela será apreciada, avaliada dentro do Senado Federal. Mas a tendência, tendo em vista o entendimento que foi feito com o senador Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira, o Senado teria o protagonismo na votação do refis e a Câmara teria o protagonismo da votação do imposto de renda. O que vale dizer que, em a Câmara apoiando a proposta do Senado na questão do refis, o Senado tende a votar o texto da Câmara na reforma do imposto de renda. Líder, mesmo com a pressão e mesmo com a total rejeição dos secretários de Fazenda, porque a turma aqui tem batido pesado, dizendo que vai haver perda de arrecadação para estados e municípios, em decorrência aí da redução do imposto de renda da pessoa física, isso vai impactar os cofres dos municípios e também dos estados. Há uma pressão muito grande aqui por parte deles. Você acredita que mesmo com essa pressão que existe hoje, a tendência hoje é manutenção do texto que sair da Câmara? Eu acho que nós deveremos aguardar, porque essa pressão de fato existe. Eu, particularmente, acho que não se deve caminhar por esse tipo de raciocínio, porque se fosse assim, nós estaríamos impedidos de reduzir qualquer tipo de carga tributária, porque, em tese, haveria perda de receita para estados e municípios. Então, acho que essa conta está mal formulada, está mal feita. Eu acho que, na medida que a carga for menor, a arrecadação é maior, nós tendemos a estimular a economia e, portanto, um maior volume de recursos acaba sendo transferido para estados e municípios. Esse argumento não justifica, para mim, a resistência à apreciação do relatório da reforma do imposto de renda na Câmara. Mas, de qualquer forma, o que eu acredito é que esse texto, pela liderança do presidente Arthur Lira, pela compreensão dos líderes partidários, esse texto da Câmara vai avançar e a tendência é o Senado acompanhar a Câmara, desde que a Câmara acompanhe o Senado na votação do refis. E dentro dessa questão da reforma tributária, uma outra pergunta da Camila da Veda é com relação à outra proposta, a terceira proposta, que trata das TBS, que é aquela unificação do PIS e COFINS. Passando aqui na Câmara, está meio patinando também, líder, mas só para a gente ter um termômetro de como está a cabeça dos principais líderes do Senado. Se passar aqui na Câmara a CBS, a proposta da CBS, você acredita que ganha tração até o final do ano dentro do Senado? Aí a resistência no Senado é maior em relação ao CBS, porque o Senado prefere votar o texto mais amplo da reforma tributária. Essa é a manifestação que eu escuto dos líderes. Eu sinto que a própria CBS ainda encontra muita resistência na Câmara de Deputados. Eu não sei se ela vai avançar com essa velocidade. Bom ponto. Agora, ainda dentro da agenda econômica, a gente tem as privatizações. A Câmara votou na semana passada a privatização dos Correios. O governo está correndo contra o tempo, porque quer aprovar essa proposta dentro do Congresso até o final deste mês de agosto, para dar tempo de fazer o leilão no início do ano que vem, ali perto de abril. Se escapar um pouquinho, se passar muito além de agosto, não vai se conseguir fazer, então, dentro desse calendário de abril. Na leitura do senhor, na perspectiva do senhor, o que o senhor pode falar para aqueles que estão nos assistindo? Essa proposta agora no Senado, qual é o calendário de votação e qual a sua opinião sobre o tema também? Olha, eu acho que o Senado deve sim aprovar a privatização dos Correios. Do ponto de vista conceitual, o Senado tem aderência a essa agenda de redução do tamanho do Estado. Agora, é bom lembrar que o Senado aprovou a Eletrobras com uma margem muito estreita. Então, com a chegada do senador Ciro Nogueira na Casa Civil, a nossa expectativa é que melhore a interlocução do governo com o Senado Federal e a gente possa ampliar o apoio para que essa votação no Senado da privatização dos Correios possa se dar, se não em agosto, mas já no início de setembro, para que a gente possa cumprir esse calendário que já está muito apertado para que a privatização, de fato, possa ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. E qual a sua opinião sobre a proposta em si? Eu sou favorável. Eu acho que nós temos que avançar no sentido de reduzir o tamanho do Estado brasileiro e acho que outras privatizações poderão ser apreciadas após a eleição presidencial. Eu acho que
Nós estamos com uma janela de oportunidade que até dezembro, além da privatização dos Correios, nós poderemos avançar com o marco do setor elétrico que está na Câmara, já foi votado no Senado, temos o marco de ferrovia que está no Senado, que nós queremos pautar ainda para o mês de agosto. Então, tem muitas matérias da agenda econômica que precisam ser aceleradas. Lembro aqui a nova lei do câmbio, que é importante que também seja votada no Senado Federal, se possível, em agosto ou início de setembro. Então, eu entendo de que a votação de matérias que compõem a agenda econômica do governo é fundamental para que a gente possa assegurar a consolidação do crescimento econômico esse ano em torno de 4,5% a 5% e conseguimos preparar o terreno para um crescimento vigoroso no ano que vem entre 2% e 3%. É importante aqui sempre fazer essa colocação de que o crescimento mais expressivo esse ano se dá em cima de uma base mais frágil, em função da retração do PIB em 2020, da ordem de pouco mais de 4%, e o crescimento para 2022 será em cima dessa retomada da economia, que já se verifica com a criação de mais de 1,5 milhão de novos empregos de carteira assinada. Deveremos ultrapassar 3 milhões de novos empregos de carteira assinada de janeiro a dezembro desse ano. Portanto, não podemos parar com a votação e a deliberação de matérias e projetos que são importantes para criar um melhor ambiente de negócios no nosso país. Líder, falando em ambiente, e já nos caminhando para as últimas perguntas, uma grande dúvida que sempre paira na cabeça do investidor é a possibilidade das atividades ali da CPI contaminar o plenário, contaminar o andamento das votações no plenário, e aí em decorrência de uma escalada ali de beligerância de parte a parte. O senhor acredita que isso pode acontecer? Os investidores têm que colocar a CPI no radar sobre essa ótica de que pode sim travar as discussões e avanços das propostas da agenda econômica agora no segundo semestre no plenário do Senado? Eu não acredito. Acho que o principal exemplo é a votação do Refis na primeira semana de volta dos trabalhos do Legislativo. Acho que outras matérias serão pautadas pelo senador Rodrigo Pacheco, e acho que a CPI, ela de fato virou um instrumento de desgaste político para o governo. A oposição tem aproveitado uma eventual maioria que foi formada no âmbito da CPI, mas o fato concreto é que ela não materializa nenhum tipo de prova que possa levar a uma ação criminal contra o presidente da República e sequer contra ministros de Estado. Portanto, eu acho que esse é um embate que nós vamos ter que aguardar a conclusão dos trabalhos da CPI. O relatório da CPI vai ser analisado pelo Ministério Público Federal. É bom aqui dizer que muitas das linhas de investigação da CPI já estão sendo feitas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, e, portanto, é mais ruído político do que desdobramentos concretos que possam, de fato, atravancar ou atravessar a pauta de votações do Congresso Nacional. Tá ótimo, líder. Agradeço demais essa sua presença aqui num dia bastante quente de Brasília, um dia cheio de acontecimentos. A ideia foi juntar as peças e o senhor ajudou bastante. E abro aqui o espaço para suas considerações finais. Mais uma vez, agradecendo imensamente a sua participação. Eu que lhe agradeço, Eric, pela oportunidade, agradeço a Felipe e me coloco à disposição para participar em outros momentos, procurando trazer as informações do nosso trabalho no Senado Federal. Obrigado, senador. Um abraço.